Olá! Hoje eu vou falar para vocês a respeito do contrato de compra e venda de imóvel. Meu nome é Lúcio Lucas, eu sou advogado e no final do vídeo eu vou te dizer quais são as práticas abusivas que te dão direito a entrar na justiça contra a imobiliária e contra a construtora. Então, fica comigo, sem mais delongas, roda a vinheta! Quando você compra ou vende um imóvel, é preciso fazer um contrato. É o contrato de compra e venda de imóvel. Esse documento é a sua garantia legal diante da sociedade e diante das partes. Mas para que esse contrato seja válido, é preciso 3 elementos. Primeiro, agente capaz. Segundo, objeto válido, legal, determinado ou determinável. E terceiro, a forma prescrita ou não defesa em lei. Calma que eu vou te explicar. Então, para o contrato ser válido, é preciso que você tenha capacidade, ou seja, capacidade de direito, capacidade de fato. Você tem que ser uma pessoa maior de idade e tem que gozar da sua plena capacidade mental. Segundo elemento é o objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Você não pode fazer um contrato de compra e venda se o objeto for ilegal. Você também não pode fazer um contrato se o objeto não for determinado ou não for determinável. Vou dar um exemplo. Você não pode vender algo que não é seu. Você também não pode vender algo que seja ilegal. Você também não pode vender um produto que não exista no mercado, ou que ainda vai existir se existir. O terceiro elemento é a forma prescrita ou não defesa em lei. O que é isso? Todo contrato dentro da lei, ele tem uma forma prescrita. Existem contratos que são formais, existem contratos que são informais. Existem até contratos que são verbais, existem até contratos não verbais. Existe todo tipo de contrato na sociedade. Mas o contrato de compra e venda de imóvel é um contrato formal, que existe uma forma dentro da lei. Então você tem que seguir aquela forma para que esse contrato seja válido. No nosso Código Civil diz quais são os contratos que são permitidos e quais são os contratos que são proibidos. Então são aqueles não defesos em lei. Esse é o terceiro elemento. Então você tem que fazer um contrato permitido por lei. O contrato de compra e venda de imóvel pode ser feito por um corretor de imóveis ou pode ser feito também pelo seu advogado. Nesse contrato tem que conter a qualificação das partes, o objeto, a descrição do objeto, ou seja, a descrição do imóvel que você vai comprar, o valor do imóvel e a forma como esse imóvel será pago. Esses são os elementos de um contrato. Após feito isso, nós devemos levar esse contrato a um cartório. Lembra que eu te disse que a forma prescrita em lei? Então, agora nós vamos passar para a fase de escritura pública, ou seja, a forma correta de se fazer um contrato de compra e venda de imóvel. É você passando por uma segunda fase e indo fazer a sua escritura pública. A escritura pública é um documento público redigido pelo próprio cartório. Esse documento ele vai validar o ato que vocês consagraram com aquele contrato. A escritura pública é um comprovante legal de que o comprador do imóvel passa a ser, naquele ato, o proprietário legal daquele imóvel. Então, a escritura pública é essencial num contrato de compra e venda de imóvel. Agora que você já fez o seu contrato, fez a escritura pública, é hora de você registrar. O registro dessa escritura pública é que vai te dar direito total e pleno à posse do imóvel.
Esse registro é importante para a sociedade. Lembra quando você foi comprar o seu imóvel que teve que tirar muitas certidões? Uma delas é a certidão de ônus real. E essa certidão vai dizer se esse imóvel é realmente seu, se esse imóvel tem alguma dívida ou se esse imóvel tem algum gravame, algum problema com ele. Então é importante que você faça o registro geral de imóveis, para que você tenha garantia de que esse imóvel lhe pertence. Agora eu vou te contar quais são as práticas abusivas feitas pelas imobiliárias e pelas construtoras que te dão direito a entrar na justiça contra elas. A primeira delas é a entrega fora do prazo. Quando você vai fazer a compra de um imóvel, você é atraído pelo prazo de entrega que a imobiliária ou a construtora está te oferecendo. E isso é legal, e isso é importante, porque você está dependendo daquele prazo para que você possa morar naquele apartamento, naquela casa. Imagina se você casa contando com a construção daquele apartamento, daquele imóvel. E aí, você quando chega na hora, o imóvel não está pronto. Como é que você faz? Isso é um dano moral. Isso a imobiliária ou a construtora vai ter que te indenizar. A segunda prática abusiva é a cobrança de valores que não foram acordados. Ou seja, você vai pagar ali várias intermediárias, você vai pagar as suas prestações e de repente você se depara com uma cota extra. A imobiliária te liga e fala, olha, você vai ter que pagar uma cota extra. Isso é totalmente ilegal. Eles não podem fazer isso. Se você pagar, você tem direito a receber essa cota em dobro. A terceira prática abusiva é quando a imobiliária te entrega o imóvel incompleto ou com alguns defeitos aparentes. Eles não podem fazer isso. Você não pode simplesmente tomar posse de um imóvel e começar a pagar, por exemplo, o condomínio daquele imóvel sem que o imóvel esteja completo ou sem que o imóvel esteja totalmente perfeito. Você tem que fazer a sua vistoria e somente aceitar o imóvel se ele estiver em perfeitas condições para uso seu e da sua família. Se eles, mesmo assim, insistirem para que você tome posse do imóvel, entre no imóvel e assuma a partir dali todos os encargos daquele imóvel, você pode entrar na justiça e ter todo esse dinheiro, todos esses valores que você pagou de volta. Uma última observação. Essas ações elas não podem ser ajuizadas no juizado especial civil. O que significa isso, doutor? Significa que você vai ter que pagar custas judiciais, além dos honorários advocatícios. Fala com o seu advogado, pergunta para ele se você tem direito à gratuidade de justiça. Se você tiver, ótimo, pode entrar sem custo nenhum. E se você gostou desse vídeo, se você tem gostado dos esclarecimentos que eu tenho trazido para você, passe esse vídeo à frente e muito obrigado, porque nós atingimos a meta de 1000 assinantes. Grande abraço e até a próxima!